Olá pessoal, hoje eu estou aqui na minha casa porque eu estou fazendo um vídeo todo desenhado. É um vídeo que trata dos desníveis nos jardins. Aliás, esse tema foi pedido pela Eliane Aparecida e eu estou fazendo aqui. É um assunto complicado, difícil, mas vocês vão ver que tomando determinados cuidados dá sim para resolver tranquilamente, tá? Eu espero que vocês curtam como eu curti fazer esse vídeo. Bem, normalmente a gente tem o desnível dentro do lote. Então, para iniciar, vamos ver como normalmente acontecem os lotes. Obviamente, existe um loteamento. E quando a gente tem um terreno, em geral, a gente tem desníveis, até para a água poder escorrer, e em geral essa água escorre para um baixio, para uma área mais baixa, onde nós podemos ter um fio d'água, um córrego, e normalmente nesse córrego tem alguma vegetação. Uma das coisas caras num loteamento são os cortes e os aterros grandes, onde você normalmente tem que levar essa terra para fora ou então comprar essa terra de um outro lugar. Isso fica muito caro e é muito complicado. Então, para facilitar, normalmente o loteador pede para que as ruas sejam feitas o mais possível dentro das curvas de nível. Então, normalmente, a gente tem ali uma curva, a rua vai ficar nesse ponto e se faz um corte de um dos lados da rua, né, e se pega essa terra e joga-se para o outro lado da rua, deixando-se sempre a rua plana no sentido transversal e o terreno que sobe a gente chama de terreno em aclive. E o terreno que desce nós vamos chamar de terreno em declive. Qual é a grande diferença? Um terreno em aclive, quando você entra nele, normalmente a sua visual é curta, porque o terreno sobe. Ela só vai ser longa quando você chegar lá em cima e você já estaria voltando para a rua. Diferentemente, quando a gente tem um terreno em declive, a entrada, a chegada, você tem essa vista bastante ampla, bastante generosa, e a gente precisa se lembrar que a primeira visão é aquela que fica, a primeira impressão ela é muito importante. Então, normalmente, um terreno em declive, você tem uma sensação mais agradável quando você chega. Claro que na volta acontece o contrário. Quando você sobe de volta para a rua, você vai ter uma visão mais curta. Vamos fazer agora uma análise de implantação de uma casa num terreno em aclive. É comum as pessoas quererem cortar o terreno praticamente no nível da calçada, no nível da rua, se implanta a casa logo após o recuo. E aí lá no fundo vai acontecer um talude ou um muro de arrimo. Mas é normal também você dar um pequeno desnível no meio aí desse terreno para simplificar, para baratear a solução. Então vamos analisar o que acontece com esse desnível onde a gente fez essa linha vermelha. Quando esse desnível é pequeno e a pessoa enxerga por cima dele, a visão continua ampla, generosa, grandiosa, mas a partir do momento que você vai subindo esse desnível, chega uma hora em que acontece uma ruptura, acontece um crash, e realmente o espaço é dividido em dois. Então você tem o espaço do aqui, que é o número 1, que está mais próximo ao observador, e você tem o espaço número 2, que está longe agora, ele já não faz mais parte da visão. E quanto é esse desnível? Claro que depende da altura do olho da pessoa. Em geral, o olho da pessoa está por volta de 1,30 m a 1,50 m do chão. Então, o desnível do terreno não deve ter mais que 1,20 m, para você não dividir o espaço. Vamos analisar com mais calma esse limite. Nós podemos ter um talude de mais ou menos 1 metro de altura que vai me liberar a visão. Mas cuidado, se você coloca um pequeno arbusto de 30 centímetros, você já vai estar dividindo esse espaço
em 2. A mesma coisa acontece com uma mureta de arrimo. Se ela tiver 1 metro, você vai continuar com a visão liberada. Mas cuidado, se você coloca a vegetação, você vai estar aí partindo o espaço em 2. Vamos analisar agora como é que se faz um talude ou se faz um muro de arrimo. Para fazer um talude, o ideal seria a gente ter uma análise do terreno, ter algum geotécnico que nos orientasse, para a gente poder ter taludes bastante íngremes. Mas, em geral, para você não ter todo esse trabalho e tal, a gente deixa um talude que é 1 para 1. O que significa isso? Para você subir 1 metro de altura, você usa 1 metro do solo na horizontal e o talude então vai ficar aí com 45 graus. É um talude relativamente íngreme esse. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque o que fixa o talude normalmente são as gramas, o gramado. E se você plantar alguma árvore que dê sombra nesse gramado e esse gramado vai morrer com o tempo, é possível sim você ter desbarrancamentos. Então, o ideal, o mais tranquilo, o mais seguro é você fazer talude de 1 para 2. Para subir 1 metro de altura, você tem 2 metros na horizontal do terreno. Claro, para você subir 3 metros de altura, você vai ter então 6 metros na horizontal. Vocês vejam então que a gente acaba gastando bastante terreno, mas você pode plantar tranquilamente, que aí vai ser muito mais difícil haver um desbarrancamento. Muro de arrimo normalmente é uma solução cara. Claro que você economiza terreno, então é muito importante saber onde você está trabalhando, se é um terreno com muito valor agregado no metro quadrado ou não. Se for no primeiro caso, vale a pena sim você ter muros mais altos, mesmo que eles custem mais caro. Mas esses muros de arrimo, eles acabam dando uma certa aridez na paisagem. Quanto maior eles forem, mais árida vai ser, consequentemente, a paisagem. É interessante você poder usar uma solução mista, fazer uma mureta por volta aí de 1 metro de altura. Essa mureta normalmente é muito mais barata, porque tem muito menos empuxo de terra. Normalmente você vai fazer com bloco grauteado. O que é isso? Você tem um bloco furado e ali, depois de você assentado, ficam os furos, então, que você vai preencher com ferro e com concreto. Isso é simples de fazer, barato, e você pode associar um talude mais leve, mas não se esqueça de deixar sempre uma canaleta na parte inferior do talude. Aí você pode plantar e você vai ter uma paisagem mais agradável. Vamos falar agora como a gente vence esses desníveis. O jeito mais fácil é por escada, só que a escada não é acessível. Ou seja, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, um cadeirante, realmente não vai conseguir subir essa escada. E quanto mais íngreme for essa escada, mais sensação de aridez e mais sensação de cansaço, quer dizer, eu tenho preguiça de subir tudo aquilo. Quanto mais íngreme a escada, a visual é mais curta e os espelhos dos degraus vão construir um verdadeiro muro. Tanto que, em muitos casos, é possível recortar um cartaz e você ler plenamente esse cartaz como se ele estivesse num muro vertical. Quando você está em cima da escada, você tem uma sensação oposta. Você tem ali uma grande visual. Para você minimizar essa sensação, o ideal é que você faça um patamar intermediário na escada. Aí você vai ficar mais encorajado de subir, embora os espelhos continuem fazendo essa sensação de parede. Um jeito para você melhorar isso é, na frente dos espelhos, fazer juntas de grama. Colocar uma grama ali, uma grama preta, alguma grama mais felpuda, que tape o espelho e dê uma sensação de verde. E isso você pode fazer tanto na escada mais íngreme, quanto naquela escada com patamar.
O ideal mesmo é que você pegue essa escada e divida sempre com alturas menores de 1 metro, 1,20 m, para você ter uma sensação mais gostosa, como a gente está vendo aí nesse desenho. Quando você sobe uma escada desse tipo, o seu aqui ele fica mais longe, então fica muito mais agradável de você subir do que uma escada íngreme, onde o seu aqui é muito mais próximo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.